meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson e essa é uma videoaula sobre a história do Brasil de 1946 a 1964. Cara, um período muito importante aí da história do Brasil, período que sucedeu a chamada Era Vargas, que foi de 30 a 45. Inclusive, quem não assistiu ainda a videoaula sobre Era Vargas, 30 a 45, por favor, corre lá e assiste, vai lá no canal, assiste a videoaula para compreender essa aqui, porque é muito importante, né, cara? A história do Brasil é toda integrada, então uma sequência, a gente, para compreender às vezes um processo histórico, um período histórico, a gente tem que compreender o período histórico anterior. Então, quem não assistiu, corre lá e assiste, beleza? Então, o Brasil de 1946 a 1964 é um período da história brasileira que também é conhecido como período da República Populista, período do populismo no Brasil. Claro, o populismo já tinha sido inaugurado lá com o Getúlio Vargas, durante a era Vargas, inclusive está lá na videoaula sobre isso também, falando esse conceito importante, esse conceito de populismo. Mas a professora Ângela de Castro Gomes, uma grande historiadora brasileira, chamou esse período de Terceira República Brasileira, porque para ela a Primeira República foi a chamada República Velha lá, que foi então da proclamação da República, né, em 1889 até 1930, quando houve aquele revezamento entre Minas e São Paulo no poder, onde houve o coronelismo, o voto de cabresto, aquela história toda, né? Então a política do café com leite, a República Velha. Depois, a Segunda República teria sido ali a própria Era Vargas, de 1930 a 1945. E a Terceira República, então, a partir de 1946 até 1964. Para a professora Ângela de Castro Gomes, foi nesse período, da chamada Terceira República, 46 a 64, que o brasileiro conheceu pela primeira vez verdadeiramente a democracia, onde o brasileiro pôde realmente auferir direitos políticos, participar das campanhas eleitorais, das eleições, teve direito do voto secreto. Então, para ela, foi um marco na história do Brasil, onde pela primeira vez o brasileiro realmente vive a democracia. Por isso ela chama de a Terceira República. Começando então por uma sequência de imagens que a gente vê ali, né? São presidentes ou ex-presidentes da República, justamente desse período aí de 46 a 64. E fica lançado aqui já um desafio. Você sabe quem são eles? Quem são esses caras que estão ali naquela fotografia ou naquelas fotografias? Quem são? Quem são? Você sabe? Vamos lá então. Da esquerda para a direita. Quem são eles? Da esquerda para a direita, a gente tem ali então o Eurico Gaspar Dutra, né, o primeiro da esquerda, lá com a faixa presidencial. Ao lado dele, Getúlio Dornelles Vargas. O Getúlio Vargas, cara, o GG, o bom velhinho. Que isso? Como assim, professor? De novo? O Getúlio Vargas já não foi, ela ficou 15 anos, 30, 45. Cara, isso que é gostar do poder, né, cara? Não querer largar o osso de jeito nenhum. A gente vai contar essa história aí hoje, né? Então, Getúlio Vargas. Depois nós temos Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Nós temos Jânio Quadros, o polêmico, cara, o homem da vassourinha, bicho, Jânio Quadros realmente um cara muito polêmico. E ali ao final, à direita, o João Goulart. Então, personagens importantes, políticos importantes, presidentes da República aí do Brasil, desse período de 46 a 64. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, um pouco de cada um de seus governos. Pessoal, eu resolvi dividir essa videoaula em duas partes. Então, na primeira parte, que é essa aqui, a gente vai falar sobre os governos do Eurico Gaspar Dutra e do Getúlio Vargas, tá? Então, vamos falar desses dois presidentes. E na segunda parte, eu vou falar sobre os governos do Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros e do João Goulart. Então, a aula vai ser dividida em duas partes. Essa aqui, a primeira parte. E aí, então, vamos começar falando do governo de Eurico Gaspar Dutra, galera. Vamos lá? Vamos começar falando do governo de Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente da República após a Era Vargas. Tá ali a fotinho dele, cara, o Dutra, presidente da República do Brasil entre 1946 e 1950, galera. O Dutra era do PSD, o Partido Social Democrático, um partido que cresceu muito aí nesse período da chamada Era Vargas, gozava de muito prestígio junto à população e não só elegeu o presidente da República, como também elegeu 201 deputados, ou seja, foi um partido grande e vitorioso nas eleições de 1945. O Dutra, então, recebeu o apoio também do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, que fez uma coligação com o PSD. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, era o partido do próprio Getúlio Vargas, galera. E quem foram os derrotados nessas eleições de 1945? Em segundo lugar, com cerca de 34% dos votos, ficou o brigadeiro Eduardo Gomes. O Dutra teve aproximadamente 55% dos votos. E em terceiro ficou o Iedo Fiuza, do PCB, do Partido Comunista do Brasil, né?
O Eduardo Gomes era da UDN, União Democrática Nacional. O brigadeiro Eduardo Gomes, olha ali, ó, o pessoal já deve ter pensado, né, naquele bolinho, né, o bolinho de chocolate lá de festas de aniversário. E esse trocadilho é interessante porque tinha a ver com a própria campanha eleitoral dele, já vou falar, né? Mas era o posto máximo da aeronáutica, ou seja, o brigadeiro Eduardo Gomes nada mais, nada menos era do que um militar da aeronáutica. O que significa que se um militar ganhou a eleição e outro militar ficou em segundo, é que os militares estavam gozando de muito prestígio, de muita popularidade junto ao povo brasileiro nesse período, principalmente devido à vitória do Brasil junto com os aliados lá na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Brasil participou diretamente da Segunda Guerra Mundial, enviando tropas, né, a Força Expedicionária Brasileira, para lutar lá na Itália na Segunda Guerra Mundial. Então os militares estavam em alta, logo esses candidatos que acabaram disputando a presidência da República, um do Exército e o outro da Aeronáutica. O brigadeiro Eduardo Gomes, no início da campanha eleitoral, era o favoritaço, cara. Era o favorito da mídia, dos meios de comunicação, de muita gente. Você achava que ele ia ganhar de lavada essa eleição. Ele era solteiro, ele era bonitão, ele era brigadeiro da aeronáutica, né? Se dizia que ele era um católico fervoroso. E, inclusive, tem uma curiosidade, porque teve um bordão que foi feito nesse período, a respeito aí da candidatura dele, né? Que ele era brigadeiro, então dizia assim, vote no brigadeiro, que ele é bonito e é solteiro, caramba! E as senhoras, né? Fervorosas eleitoras do brigadeiro Eduardo Gomes faziam campanha, faziam o bolinho, distribuíam para as pessoas nos comícios, nas reuniões e falavam o bordão, né? Vote no brigadeiro que ele é bonito e é solteiro. Olha que beleza. Apesar de todo o seu favoritismo, o brigadeiro acabou sendo derrotado para o Eurico Gaspar Dutra. E para muita gente, o apoio de Getúlio Vargas foi fundamental, como eu disse, porque o Vargas ainda tinha muito prestígio junto à população. O próprio Vargas acabou se elegendo, olha que coisa louca. O Vargas tinha acabado de ser apeado da presidência da República e agora foi eleito, então, senador da República pelo PTB. Junto com ele, Luiz Carlos Prestes, cara, o grande líder do comunismo no Brasil, líder da coluna Prestes, sobreviveu a todos aqueles episódios sangrentos. Ele ainda ficou preso, né, durante a era Vargas. A esposa dele, Olga Benário, foi enviada para os campos de extermínio lá na Alemanha nazista, sobreviveu, foi liberto da prisão com a anistia dada ali pelo governo Vargas no final do seu governo, né? E agora era candidato já pelo PCB e acabou sendo eleito senador da República também, galera. Coisa interessante, né, nesse período. Olha aí, logo após assumir então o seu mandato ali, o Dutra convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. O que significa isso? Né? Uma reunião, grande reunião de congressistas, deputados, senadores, para elaborar, votar uma nova Constituição para o Brasil. Lembrando que o Brasil estava sob uma Constituição autoritária, ditatorial, a Constituição de 1937, que havia implantado o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas. Ela tinha sido inspirada na Constituição da Polônia e era apelidada de Constituição Polaca. Agora o Brasil se redemocratizara e precisava de uma Constituição que fosse democrática. Por isso, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou, votou uma nova Constituição para o Brasil, que foi promulgada em setembro de 1946. E aí tem um lembretezinho ali, uma curiosidade que é preciso saber, né? O estudante do ensino médio precisa saber, galera. Olha lá, qual a diferença entre Constituição promulgada e outorgada? É que a Constituição promulgada ela é votada por uma Assembleia Nacional Constituinte e uma Constituição outorgada ela é imposta, ou seja, não tem votação, não tem escolha, ela é posta na marra, né? Ou seja, goela abaixo da população. A de 37 tinha sido outorgada por Vargas. Essa de 46 foi promulgada pelo governo aí do Eurico Gaspar Dutra, galera. Vamos destacar alguns aspectos da Constituição de 1946, cara, que redemocratizou o Brasil e trouxe alguns avanços, especialmente na área no campo político. Então, olha lá, independência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eleições diretas, tanto para a presidência da República como para todos os outros cargos eletivos, como deputado, senador, governador, enfim, né? Voto universal, secreto e obrigatório aos maiores de 18 anos. Voto universal não é para todo mundo, professor? Isso mesmo, exceto os analfabetos. Então não era para todo mundo, né, cara? Os analfabetos aqui ainda não tinham ganho o direito de votar. Atualmente no Brasil se sabe que os analfabetos
podem sim também votar. E claro, hoje, a partir da Constituição de 1988, que é a nossa atual, também maiores de 16 anos têm o direito de votar, né, galera? Mas a partir dos 18 é obrigatório. E essa obrigatoriedade é desde a Constituição de 1946. Também trouxe a igualdade de todos perante a lei, garantia do direito de greve, liberdade de expressão, de manifestação, de imprensa, sem censura. Ah, mas tinha uma exceção. Se fossem espetáculos e diversões públicas, aí podia ser censurado. Então, quer dizer, é democrático, mas não é tanto assim. E prisão somente em flagrante ou por ordem escrita da autoridade. Então, esses são alguns itens, né? Tem muito mais coisa, obviamente, né, nessa Constituição. Eu destaquei alguns pontos aqui apenas para mostrar, num balanço geral, meio genérico, assim, né, que em comparação à Constituição anterior, que foi, né, do governo Vargas, a Constituição polaca, ditatorial, ela trouxe avanços, principalmente no campo político, mas, né, no sentido da democracia, que não era tão democrática assim, mas pelo menos avançava em muitos aspectos, principalmente comparada à Constituição anterior, que era totalmente ditatorial. E aqui nós temos uma foto, né, ali uma imagem mostrando então a Assembleia Nacional Constituinte em 1946, ali os deputados reunidos em assembleia votando a Constituição de 46. Em termos de política e de economia, o governo do Eurico Gaspar Dutra adotou uma postura pró-estadunidense, ou seja, pró-capitalismo dos Estados Unidos. E ele se abre ao capital externo, portanto, né? Se alinha na Guerra Fria com os Estados Unidos da América em detrimento da União Soviética. Lembrando que a Guerra Fria é a bipolarização do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, né, galera? Capitalismo de um lado, socialismo do outro. O grande baluarte representante do capitalismo nos Estados Unidos da América e o grande representante do socialismo, a União Soviética. Se o Brasil se alinhou com os Estados Unidos, obviamente ficou contra a União Soviética. Então o Brasil, logo em seguida, rompe relações diplomáticas com a União Soviética, né? Essa foi a postura do governo do Eurico Gaspar Dutra na Guerra Fria, se alinhando com os Estados Unidos. O Partido Comunista Brasileiro foi tornado ilegal, então, né, em 1947, caiu na ilegalidade, ou seja, o Brasil era democrático, mas não era tão democrático assim, era mais ou menos democrático, pode-se dizer, nesse período, né, cara? E até o mandato de pessoas, de candidatos que eram, né, partidários, então, do PCB, acabaram tendo seus mandatos cassados. Entre eles, o Luiz Carlos Prestes, como eu acabei de falar, né, ele acabou tendo seu mandato de senador cassado, e também de mais 14 deputados federais do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, cara. O governo do Dutra também adotou medidas liberais, né? E acabou reduzindo investimentos governamentais em áreas sociais, geração de renda, de emprego e tal, né? E com isso, o que acabou acontecendo? Gerou desemprego, gerou inflação, o desequilíbrio das contas públicas, né? Então o Brasil adotava uma postura, procurava adotar uma postura liberal, né, no sentido econômico, no sentido político, ideológico, se alinhando com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a economia não ia muito bem das pernas. O Brasil começava a ter grandes problemas econômicos aí no governo do Dutra. Quando os primeiros problemas econômicos começam a soar durante o governo do Dutra, ele adota um plano econômico diferente, o Plano SALT. E o que significa? Significa que o Estado abandona então as práticas liberais por algum tempo e passa a intervir na economia, ou seja, o Estado passa a ser interventor na área econômica, galera. É esse o plano principal aí então do Dutra nesse momento. E ele adota um plano quinquenal, que significa de 5 em 5 anos, né? Então, durante 5 anos, o Estado brasileiro ele interviria nessas áreas e investiria pesado em saúde, alimentação, transporte e energia, com o objetivo de sanear as finanças, melhorar o fluxo de mercadorias, ou seja, alavancar a economia brasileira. Só que o plano foi mal sucedido. Muitos analistas acreditam que os recursos eram poucos, não foram investidos muitos recursos nesse projeto, e o pouco recurso que foi investido ainda foi mal investido, né? Foi feita uma má coordenação dos recursos enviados para cada área, e portanto o plano econômico fracassou e a economia brasileira, né, entra em derrocada, vai para o declínio imediato. Cara, é claro que a população começa a protestar, começa a não gostar, porque começa a gerar muita inflação, muito desemprego, né? E a galera, então, não está feliz com o governo Dutra na área econômica. E aí as manifestações começam a acontecer e o governo adota uma postura autoritária,
característica da cultura brasileira, né, há muito tempo, desde aquele período, desde o início da República Brasileira, desde o Império, desde sempre, né, cara, desde 1500. E o governo adota essa postura autoritária, começa a fazer uma repressão às manifestações operárias, suspende o direito de greve, que, como nós acabamos de ver ali, fazia parte da Constituição de 1946, logo já é suspenso esse direito, portanto, né? E o governo, então, ele intervém também nos sindicatos, prende os líderes sindicalistas, galera, ou seja, repressão total, né? Falta de democracia, de direitos. E o modelo que a gente percebe é um modelo, então, de democracia entre aspas, né? Democracia entre aspas, capitalista estadunidense, ou seja, democracia só quando convém, né? Só quando é interessante para eles, né? Para esses mandatários, para os governantes. Quando não é, então a gente baixa o porrete e suspende a democracia, os direitos democráticos da população. E era assim que o governo Dutra agia. Só que isso causou uma impopularidade muito grande ao seu governo e, sobretudo, às vésperas das eleições em 1950, né? Então, o governo do Dutra causou uma impopularidade, uma antipatia popular, e isso não era muito benéfico para o partido dele, o PSD, às vésperas das eleições em 1950. Com certeza, essa impopularidade se refletiria nessas eleições. Acaba então o governo do Eurico Gaspar Dutra, cara. E quem vem na sequência? Getúlio Dornelles Vargas, esse gaúcho de nascimento. Tá ali, ó, foto do Getúlio Vargas no seu novo mandato de presidente da República, com a faixa presidencial, né? Então ele fica nesse período aí de 51 a 54 no poder novamente, né? Então mais um mandato aí para o Getúlio Vargas, né, cara? O cara não gostava de largar o poder de jeito nenhum, né? Ficou 15 anos lá de 30 a 45 e agora de 51 a 54 novamente. Esse segundo mandato dele agora, por assim dizer, foi um pouco diferente, né? As pressões foram muito maiores e a gente vai ver um pouco dessa história agora, galera. O Getúlio Vargas, ele foi eleito em 1950. Então, nas eleições de 1950, apresentaram-se para a presidência da República como candidatos algumas pessoas ali, alguns candidatos. Entre eles o próprio Vargas, então, da coligação PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e PSP, o Partido Social Progressista. Se dizia que é um partido pequeno, sem muita expressão, mas o PTB fez uma coligação com eles. O Vargas acabou vencendo fragorosamente, com 48,7% dos votos, cara. Era muito voto para aquela época, né, bicho? Quem ficou em segundo lugar? Mais uma vez, o brigadeiro Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes não cansava de ficar em segundo. Ele perdeu lá a primeira eleição por Dutra e agora se candidatou novamente pela UDN, União Democrática Nacional, acabou sendo derrotado pelo Vargas. Ele obteve 29,6% dos votos. E, em terceiro lugar, o Cristiano Machado, do PSD, do Partido Social Democrático. Lembrando que era o partido do ex-presidente, né? Do Dutra, que ficou com 21,5% dos votos. Galera, dizem que o Getúlio Vargas ganhou com votos de todas as classes sociais praticamente, né? O apoio da classe trabalhadora, da burguesia industrial e financeira, das oligarquias rurais e dos próprios comunistas. Como assim, cara? Lembrando que Getúlio Vargas foi um grande perseguidor dos comunistas lá durante, principalmente, o Estado Novo, né? A sua ditadura de 37 a 45. Mas nesse momento, Getúlio Vargas, dentre os que se apresentaram para o pleito, era identificado como menos radical, tinha uma política mais nacionalista, aquela coisa. Então os comunistas acabaram, em detrimento do outro, digamos assim, escolheram o que para eles representava o menos ruim. E naquele momento o Vargas se apresentava desse modo, né, para os comunistas. Inclusive o próprio Luiz Carlos Prestes, né, tão perseguido pelo Vargas, preso lá durante seu mandato, perdeu sua esposa, acabou apoiando Getúlio Vargas, em detrimento principalmente da UDN, que era a grande oposição dos comunistas no Brasil, galera. Então o Vargas obteve votos de tudo quanto é lado e acabou vencendo. Porém, a UDN, os udenistas, né, a União Democrática Nacional, eles não concordaram com a eleição e começaram a dizer, alegar, né, que o Vargas precisava ter obtido pelo menos 50% dos votos mais um, né, para poder ganhar com maioria absoluta. Mas a Constituição brasileira não dizia nada sobre isso, né, de maioria absoluta. Os udenistas então estavam contestando porque não aceitavam a vitória do Getúlio Vargas, queriam embargar a posse do Vargas. Entretanto, mesmo com essa oposição, né, com a ajuda providencial ali da Justiça Eleitoral e de muitos militares do alto escalão que eram ainda fiéis ao Getúlio Vargas, ele acabou tomando posse, assumindo o poder em 31 de janeiro de 1951 e começa então um novo governo de Getúlio Vargas, o GG, o bom velhinho.
Logo que assume o poder, Getúlio Vargas coloca em prática uma política nacionalista, característica sua, né, dos seus governos anteriores também. Ele começa a prestigiar a indústria brasileira, cara, em detrimento das indústrias estrangeiras presentes no país. E ele percebe que é importante recusar, inclusive, a participação de capital estrangeiro em áreas estratégicas, como de petróleo, minério e tudo mais. Ele começa gradualmente, nesse sentido, a implantar algumas indústrias de base, né, na área da siderurgia, da petroquímica, do transporte e da energia, mas ele não agrada todo mundo não. Muitos que têm interesses aqui no Brasil, né, principalmente os estrangeiros, especialmente os Estados Unidos da América, começam a não gostar dessa política nacionalista do Vargas e começam a boicotar. Os Estados Unidos, por exemplo, suspendem o financiamento de projetos de desenvolvimento no Brasil, cara. Eles não querem prestar dinheiro mais não para o Brasil, né? Porque eles percebem no governo Vargas um prejuízo, obviamente, para eles, como o Vargas começa a investir na política de privilégio, de prestígio à indústria nacional. Getúlio Vargas começa a sofrer uma pressãozinha ali, aqui, né? E ele então já busca apoio nas camadas populares, no povão, né? Ou seja, faz muita propaganda e ele sabia muito bem como fazer isso, né, galera? Chamar a atenção da população e obter a opinião pública favorável. E é nisso que ele investe já desde o início do seu mandato. Em seu mandato, Getúlio Vargas criou vários órgãos e empresas muito importantes para o país e muitas delas presentes até hoje, galera, como o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, tão importante, fundamental para a pesquisa científica no Brasil, foi criado então no governo Vargas em 1951, galera, assim como o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento, criado em 1952, mas foi em 1953 que Getúlio Vargas criou aquela que seria a maior, a mais importante empresa estatal brasileira, a Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., fundamental, presente até hoje, a maior estatal brasileira até a atualidade. No ano seguinte, em 1954, Getúlio Vargas propôs a criação da Eletrobras, que seria a maior empresa de geração de energia elétrica no Brasil, uma empresa genuinamente brasileira de geração de energia elétrica. A proposta foi do governo Vargas, porém ela só foi implantada para valer em 1962 durante o governo de João Goulart, mas não se pode deixar de dar o devido crédito do projeto ao governo Vargas, né, galera? Também o governo Vargas propõe a limitação de lucros, de remessas de lucros de empresas estrangeiras para fora do Brasil. Cara, esse não foi aprovado no Congresso Nacional, ou seja, havia uma oposição ao governo Vargas muito presente no Congresso Nacional, que, de certa forma, defendia esses interesses estrangeiros no Brasil também e, portanto, entraram em prática. Quem não gostou nada disso, da criação dessas várias empresas, dessa política nacionalista de Getúlio Vargas, já falamos, ou seja, interesses estrangeiros, empresas estrangeiras no Brasil, especialmente dos Estados Unidos. Esses realmente ficaram indignados com essa política e, obviamente, que dali para frente boicotariam o governo Vargas na medida do possível e fariam uma pressão também ao governo de Getúlio Vargas. Ali nós temos uma imagem, né, cara? Olha lá que interessante. Uma propaganda governamental de Getúlio Vargas, né? Para Petrobras. Inclusive tinha um slogan lá na época, né? O petróleo é nosso, que era o grande slogan propaganda aí para a criação da Petrobras. Ali nós temos um cartaz da época, né? Para seu governo, olha lá, ó. Para seu governo, a gente vê uma imagem do Getúlio Vargas, a bandeira do Brasil, né? Então o nacionalismo presente, os símbolos nacionais presentes ali, né? Petrobras, olha lá, ó, o ouro negro que dará a independência do Brasil, cara. Olha, então ele associa a independência do Brasil, né, que foi um marco importante na história brasileira, lá no Grito do Ipiranga, ele associa com a Petrobras, ou seja, a verdadeira independência se daria com a criação da Petrobras, então uma propaganda governamental que Vargas e seu governo sabia muito bem como manipular, como utilizar essa propaganda a seu favor para obter a opinião pública favorável. Em seu governo, Getúlio Vargas retomou a chamada política indigenista, um conjunto de medidas, um programa governamental de proteção às comunidades indígenas brasileiras. Getúlio Vargas já tinha feito isso lá no seu primeiro mandato, na chamada Era Vargas, né, de 30 a 45, e houve naquele período grandes avanços nesse sentido, apesar de uma certa contradição, né, porque no Brasil, a partir da década de 30, ocorreu a chamada Marcha para o Oeste. Cara, que isso, professor? Isso não aconteceu lá nos Estados Unidos? É,
Realmente é mais famosa lá a Marcha para o Oeste norte-americana, né, onde comunidades indígenas inteiras foram expulsas de suas terras, foram massacradas, foram dizimadas. Mas no Brasil isso também aconteceu, galera, e foi intensificado a partir da década de 30, durante a Era Vargas. Comunidades indígenas foram expulsas de suas terras, foram atacadas, foram dizimadas. Então, uma certa contradição lá na chamada Era Vargas com relação à política indigenista. Bom, de qualquer maneira, Getúlio Vargas retoma essa política indigenista agora, e que naquela época, lá na Era Vargas, tinha sido criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, agora foi criado o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, que seria mais ou menos similar àquele, né, teria mais ou menos a mesma serventia. Né? E nesse sentido foram contratados inúmeros antropólogos, profissionais, especialistas em história e cultura dos indígenas, que elaboravam, que encabeçavam esse projeto, esse programa de proteção aos indígenas. Dentre esses antropólogos, o famoso, o renomado Darcy Ribeiro, um dos mais famosos antropólogos brasileiros, um dos mais renomados e importantes na política indigenista brasileira. Quando se fala em antropologia no Brasil, normalmente se lembra do nome de Darcy Ribeiro. Também influentes nessa política foram os irmãos Vilas Boas, que já tinham participado lá das políticas indigenistas durante a Era Vargas e agora voltavam à cena. Por exemplo, os irmãos Vilas Boas propuseram a criação do Parque Nacional do Xingu em 1952. Porém, esse parque, tão importante para a proteção das comunidades indígenas, só seria colocado em prática a partir de 1961, quando o projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional. Também nesse sentido, né, de prestar assistência, de proteção aos indígenas, foi criado e organizado, né, programas de saúde pública e assistência médica para eles, que foi muito importante. Aliás, até hoje, comunidades indígenas precisam, né, desses programas, desses projetos, estão muito carentes, principalmente hoje, né, que a gente vive uma pandemia, e realmente os indígenas estão muitas vezes à mercê dessa doença e de outras tantas aí, precisando de programas de saúde. Naquela época, Getúlio Vargas então criou isso daí. Também foi criado o Museu do Índio, cara, olha que legal, em 1953, pelo antropólogo Darcy Ribeiro. Então, olha a importância desse cara aí nessa questão, nessa política indigenista. Mesmo depois da morte de Getúlio Vargas, que ocorreu em 1954, essa política indigenista ainda por algum tempo teve continuidade. Por exemplo, em 1955 foram criados 106 postos para assistência aos indígenas, muito legal, né? E outra, olha que coisa bacana, cara, em 1957 foi criado o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, ou seja, aviões designados exclusivamente para digamos assim, prestar assistência a essas comunidades indígenas, identificar comunidades indígenas com problemas, né, e prestar assistência a elas. Então, a política indigenista durante o governo Vargas, como eu digo, apesar de ser um pouco contraditória em alguns momentos, mas realmente foi muito útil, muito boa para as comunidades indígenas brasileiras, que hoje, infelizmente, estão carecendo desses projetos, desses programas. Uma marca significativa do governo de Getúlio Vargas foi sua política populista. Aliás, Getúlio Vargas não inventou isso agora nesse mandato, não. Lá durante a chamada Era Vargas, né, muitos estudiosos, muitos pesquisadores do assunto falam que Getúlio Vargas foi o pioneiro no chamado populismo no Brasil. Ou seja, fazer propaganda máxima do seu governo, dar algumas migalhas, né, fazer algumas concessões aos pobres, à classe trabalhadora, ao povão, e fazer propaganda máxima disso para obter a opinião pública favorável. Então, o Getúlio Vargas era craque em fazer isso. E não foi diferente nesse mandato. Inclusive, muitos falam que foi ao extremo, né? Foi ao mais elevado nível essa política populista de Getúlio Vargas para tentar se manter no poder. Por quê? Porque formaram-se forças opositoras poderosíssimas nesse momento contra Getúlio Vargas. Getúlio Vargas estava fazendo uma política nacionalista que desagradava muita gente, especialmente os estrangeiros, ou seja, gente muito poderosa, e especialmente os Estados Unidos, né, galera? Lembrando que vivíamos a Guerra Fria, e nesse período ou se era favorável aos Estados Unidos ou se era favorável à União Soviética. Se o Brasil adota uma política que não está agradando aos Estados Unidos, eles vão ficar de cabelo em pé e vão pensar, devem estar para o lado da União Soviética. Não era nada disso, mas para os Estados Unidos realmente o Brasil podia representar algum perigo, alguma ameaça, e o governo Vargas não estava agradando. Então, eles começam a pressionar as elites brasileiras, essas, por sua vez, devolvem a pressão para Getúlio Vargas. Dentre as forças opositoras no Brasil contra Getúlio Vargas, a principal foi da UDN, a União Democrática Nacional. Esse partido político realmente foi o maior opositor do governo de Getúlio Vargas. Então, os udenistas pressionavam, lembrando que já não queriam nem que Vargas assumisse
o mandato, o poder lá, tentaram barrar, mas não conseguiram e agora faziam uma oposição ferrenha ao governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, por sua vez, se faz valer do quê? Do povo, né, cara? Ele vai atrás das camadas populares, que é o apoio popular, e faz promessas de concessões à classe trabalhadora, coisas que ele já fez lá durante seu mandato anterior, né, durante a era Vargas, quando foi criada a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, os trabalhadores tinham em Getúlio Vargas um cara que realmente fazia concessões, que fazia a coisa acontecer. E ele está fazendo promessas de novo à classe trabalhadora para obter essa opinião pública favorável. Porém, contraditoriamente, então mais uma contradição aí durante o governo Vargas, né? Olha aí, contradição, os salários se mantinham muito baixos e eles mantinham um rígido controle sobre os sindicatos. Dessa forma, pipocavam greves pelo país, ou seja, o povo não estava tão contente assim com Getúlio Vargas nesse momento. E ele percebe, caramba, em quem eu vou me apoiar? Se as elites estão contra mim e o povo agora também não me apoia, então a coisa está ruim. Então Getúlio Vargas precisava se mexer, fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Getúlio Vargas começa a ser pressionado por todos os lados. Eclodem rebeliões no Maranhão e pipocam greves, especialmente uma grandiosa, mais massiva greve daquele período em São Paulo, cara. A chamada greve dos 300 mil. Caramba, Getúlio Vargas estava de cabelo em pé, ele e seu governo, né, bicho? Ou seja, oposição para todos os lados. E os trabalhadores, o povão, que normalmente era o alicerce do seu governo, também agora estava contra ele. Ele precisava se mexer. E aí Getúlio Vargas propõe uma coisa meio drástica, né? Ele propõe o aumento de 100% nos salários dos trabalhadores. Galera, os trabalhadores ficaram felizes da vida, ficaram contentes, falaram, ah, rapaz, quem que não quer, né? Quem não quer ter seu salário aumentado em 100%, bicho? Mas, por outro lado, os empresários ficaram enlouquecidos, ensandecidos, falando, quem vai pagar isso, cara? Como é que eu vou pagar, aumentar 100% o salário dos caras? Você tá louco, você é louco, mano. E aí, muita insatisfação pelo lado dos empresários, do empresariado. A classe empresarial se mobiliza, se alia com a UDN, que é a grande opositora de Vargas, e também a alta oficialidade das Forças Armadas, especialmente do Exército, aí se posicionam favoravelmente aos empresários e à UDN, unem forças contra Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas vai começar a ser cada vez mais pressionado. A elite brasileira realmente se movimenta, se mobiliza, tem o apoio dos Estados Unidos, tem apoio de parte das Forças Armadas. Realmente, a elite brasileira vai querer tirar Getúlio Vargas de todo jeito. Getúlio Vargas, então, acaba tendo um grande opositor, um cara chamado Carlos Lacerda, que era udenista, que era político, né? E ele era do jornal Tribuna da Imprensa, ou seja, o cara era jornalista, então ele tinha um meio de comunicação na sua mão para poder fazer propaganda contra Getúlio Vargas. A gente vê, inclusive, ali uma imagem desse cara, do Carlos Lacerda, que seria um protagonista, um cara importante, ou antagonista nesse caso, né? Depende do ponto de vista, mas seria um cara que seria fundamental nesse processo de crise e derrocada do governo de Getúlio Vargas. A crise do governo e a queda de Vargas. Galera, Getúlio Vargas estava sendo pressionado por todos os lados. E então a mídia também fazia uma oposição ferrenha, especialmente alguns meios de comunicação. Por exemplo, o jornal Tribuna da Imprensa, lá do Carlos Lacerda, a Rádio Globo da família Marinho e também a TV Tupi do Assis Chateaubriand. Cara, esses meios de comunicação proferiam ataques ácidos a Getúlio Vargas e a seu governo e faziam uma oposição, uma pressão muito grande. Galera, mas teve um episódio que foi marcante, decisivo na trajetória política e na vida pessoal de Getúlio Vargas. Ficou conhecido como Atentado da Rua Toneleiro e aconteceu lá no Rio de Janeiro, no dia 5 de janeiro de 1954. Nesse episódio trágico, o principal opositor de Getúlio Vargas, lá do jornal Tribuna da Imprensa, o Carlos Lacerda, acabou sendo atacado a tiros, sofreu um atentado, uma tentativa de homicídio. Ele estava com seu filho adolescente. O segurança particular do Carlos Lacerda reagiu à tentativa de homicídio, aos tiros, aos assassinos e acabou sendo atingido também. O Carlos Lacerda acabou sofrendo apenas um ferimento no pé, levou um tiro no pé. O filho dele não saiu ferido, mas o seu segurança, o Major Rubens Vaz, um major da aeronáutica que fazia segurança particular, ele pessoalmente, por ser, né, amigo do Carlos Lacerda e também opositor de Getúlio Vargas, acabou sendo atingido fatalmente. Ele veio a falecer, ele morreu, cara. E aí, rapaz do céu, as coisas ficaram terríveis e alterariam completamente os destinos ali da República Brasileira e de Getúlio Vargas. A acusação recaiu sobre os seguranças particulares de Getúlio Vargas, especialmente Climério Euribes de Almeida, que era a segurança particular do Getúlio, e o chefe de segurança dele, o Gregório Fortunato. Cara, esses caras foram presos,
foi feita a investigação, né, enfim, o inquérito, e ao final concluiu-se que Getúlio Vargas não sabia, que os seus seguranças teriam agido por vontade própria, não amando Getúlio Vargas, como obviamente a sua oposição propunha. É claro, os caras caíram de pau em cima de Getúlio Vargas, dizendo que ele era o mandante, o mandatário, o organizador dessa tentativa de homicídio, desse atentado. Como eu disse, né, historicamente acabou entrando então para a história como se Getúlio Vargas não soubesse dessa tentativa, não soubesse do projeto, que os seus seguranças teriam agido à revelia de Getúlio Vargas. Sobre esse episódio trágico da história brasileira, vamos ver algumas imagens, algumas fontes históricas da época. Começando ali por duas. Acima a gente vê ali o Carlos Lacerda, que sofreu o atentado, sendo carregado por militares. A gente vê que os caras estavam fardados ali, e ele está de terno, e ele está com o pé enfaixado ali, o ferimento no seu pé esquerdo, né, proveniente do tiro que ele acabou tomando naquele atentado da Rua Toneleiro. Então, Carlos Lacerda sendo carregado. E a gente vê ali também abaixo uma imagem mostrando o funeral do Major Rubens Vaz, que acabou sendo ferido, né, fatalmente nesse episódio da Rua Toneleiro e veio a falecer. E desencadeou todo o processo que viria daí para diante, que a gente vai ver já na sequência. Aqui vemos uma notícia, olha lá, ó, do jornal Folha da Tarde. Preso Climério, Climério Uribes de Almeida, que era segurança particular do Getúlio Vargas. Depois de verdadeira caçada, a FAB capturou o criminoso. E a gente vê a foto ali do Climério Uribes de Almeida. Então ele foi preso, acusado do atentado da Rua Toneleiro. E aqui, finalmente, a gente vê uma foto de Getúlio Vargas, daquele período, né, com os seus seguranças. A gente vê dois dos seus seguranças ali. A gente vê à esquerda um segurança ali e tal, de bigodinho, de terno. E à sua direita, de chapéu, a gente vê ali o Gregório Fortunato, que esse era o chefe da segurança particular de Getúlio Vargas. Então, nesse episódio trágico da Rua Toneleiro, o Gregório Fortunato, que está ali à direita do Vargas de Chapéu, e o Climério Uribes de Almeida, que está ali no jornal, foram acusados do crime à revelia de Getúlio Vargas, segundo consta através do processo que foi montado e investigado. Getúlio Vargas não sabia, portanto, desse projeto e acabou, então, não sendo acusado, sendo culpabilizado por esse projeto, por esse atentado. Após o atentado da Rua Toneleiro, a pressão sobre Getúlio Vargas só faz aumentar, se é que tinha como aumentar. Só que agora a oposição não queria só pressionar politicamente Getúlio, não, queria a renúncia dele. A UDN e setores das Forças Armadas pediam a renúncia imediata de Getúlio Vargas, acusando-o de atentado, de assassinato, de tentativa de assassinato, ou seja, Getúlio Vargas era visto como um bandido pela oposição e queria a cabeça dele imediatamente. Até o vice-presidente da República, o Café Filho, abandonou o governo, abandonou Getúlio Vargas. Sozinho, acuado, pressionado por todos os lados, Getúlio Vargas toma uma atitude dramática, drástica, radical, inédita na história do Brasil. Ele põe fim à própria vida, se suicida com um tiro de revólver calibre 32 no peito. Cara, o famoso suicídio de Getúlio Vargas, que ocorreu no dia 24 de agosto de 1954. Galera, um episódio trágico, dramático, marcante na história do Brasil. Getúlio Vargas era muito carismático, era um líder carismático, né? Sabia muito bem usar os mecanismos de persuasão do povo, né, de trazer o apoio do povo, da população. E Getúlio Vargas, então, era adorado por muita gente, né? Apelidado de bom velhinho, pai dos pobres, GG, quer dizer, um líder carismático nato. E a revolta da população se deu imediatamente após a sua morte. As notícias corriam pelo rádio, pelos jornais e o povo saiu às ruas protestando, atacando todos aqueles que representassem de alguma maneira oposição a Getúlio Vargas, que eram vistos como responsáveis pela morte dele por seu suicídio. Atacaram as sedes da UDN, de outros partidos de oposição, atacaram sedes de meios de comunicação opositores a Vargas, inclusive a própria embaixada dos Estados Unidos foi ameaçada, cara, porque os Estados Unidos também vistos como opositores de Getúlio Vargas. Bicho, e na época cogitou, será que Getúlio se suicidou mesmo ou foi assassinado? Porque realmente, né, poderia ser visto como uma vingança pelo atentado da Rua Toneleiro, né, o assassinato de Getúlio Vargas. Mas,
segunda ordem, né, enquanto consta realmente teria sido suicídio. Getúlio Vargas deixou uma carta testamento. Cara, que carta testamento é essa? Na verdade, então, ela foi uma carta datilografada, e daí levantou-se várias hipóteses, porque se dizia que Getúlio Vargas não sabia datilografar. Não sei se vocês conhecem, né? Nem todo mundo está assistindo essa videoaula é da época da máquina de datilografar, que ficou obsoleta com a entrada aí dos computadores, né, galera? Eu sou da época da máquina de datilografia, inclusive eu tive uma disciplina na escola, no ensino médio, né, que era datilografia, bicho, coisa de louco. Aprendi a digitar, na época era datilografar, né, nesse período. Então, só que Getúlio Vargas dizia que ele não sabia datilografar. Então, como que ele teria escrito aquela carta, datilografado aquela carta? Talvez alguém tivesse datilografado para ele, ou talvez alguém tivesse feito por ele essa carta. Enfim, pairam-se mitos sobre essa carta. Se teria sido realmente Getúlio Vargas ou teria sido outra pessoa a datilografar essa carta. O fato é que essa carta é um documento sensacional. Para mim, um dos documentos mais bem escritos na história da humanidade. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo mais adiante, né, postar no canal, fazendo a leitura dessa carta testamento, que para mim é um documento sensacional, traz uma emoção muito grande, né? Enfim, a gente compreende, a gente consegue, quando a gente lê a carta testamento de Getúlio Vargas, associada a toda a trajetória de Vargas e aquele ato, né? Aquele ato radical que foi o suicídio. Cara, tudo isso somado e a leitura dessa carta testamento no rádio, como era feito à época, a gente entende por que a população ficou tão comovida, por que moveu multidões naquele momento no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, especialmente durante o funeral de Getúlio Vargas. Coisa similar a gente só viu quando morreu, né, naquele acidente trágico, o Ayrton Senna, que foi um grande ídolo brasileiro, um grande herói, né, do automobilismo, quando ele faleceu naquele acidente trágico lá também. Houve uma comoção nacional muito grande. Então, mais ou menos similar ao que aconteceu lá na época do Getúlio Vargas. Pessoal, o Café Filho, então, que tinha pulado fora do governo, era o vice, acabou assumindo o governo. Só que o Café Filho adoeceu, né? Ele adoeceu e acabou, então, deixando o governo nas mãos do Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Então, acabou assumindo a presidência da República. Aqui temos uma imagem, uma fotinha ali do Café Filho, vice-presidente, que virou presidente após o suicídio de Getúlio Vargas. Café Filho, que era filho do Café. Vamos ver algumas imagens da época aqui, cara, algumas fontes históricas daquele período, daquele episódio trágico do suicídio de Getúlio Vargas. Começando por essa notícia aqui, uma manchete do jornal Última Hora daquele período, né? Olha lá, ó, último bilhete de Getúlio. Esse bilhete provavelmente se refere à carta, né? Getúlio Vargas suicidou-se. Então, lá, ó, um jornal, uma edição extra, né, do jornal Última Hora noticiando a morte de Getúlio, né, o suicídio dele, e uma foto de Getúlio ali de perfil, galera. Também a gente vê ali, ó, um detalhe do corpo de Getúlio Vargas, cara, durante o seu funeral. Então ele ali no caixão, né, e as pessoas indo lá, uma multidão de pessoas, tem gente ali em volta do caixão, né, não consigo dizer historicamente ali para ver quem são aqueles personagens, se são pessoas da família ou se são populares mesmo, qualquer um, enfim, que podiam chegar perto, dar uma olhada no caixão. A gente vê militares ali também, né? Enfim, o funeral que gerou grande comoção nacional. Aqui, uma manchete da revista Manchete, uma revista da época, né? E também uma foto gigantesca na capa, né? Noticiando a morte de Getúlio Vargas, também uma edição extra da revista Manchete. A gente vê ali o caixão envolto na bandeira do Brasil e muita gente no entorno do caixão de Getúlio Vargas. Cara, e mais uma foto aqui, cara, ó, ataque de populares ao jornal O Globo. A gente vê a sede do jornal O Globo, lembrando que o jornal, a rádio, enfim, os meios de comunicação aí da família Marinho, do Roberto Marinho, né, à época, que era grande opositor aí do Getúlio Vargas, então sendo atacado ali, veículos sendo tombados, a sede sendo atacada, a revolta da população com o suicídio de Getúlio Vargas. Então são fontes históricas daquele período, comprobatórias de todo aquele processo, de toda aquela história, galera. O suicídio de Getúlio Vargas marcando o fim de uma era, né? E um dos fatos mais importantes e marcantes aí na história do Brasil. Olha aí, galera, estamos nos aproximando do final dessa videoaula, cara. E aí, então, vamos fazer uma questãozinha aqui para ver como é que estão os conhecimentos de vocês. Testando os conhecimentos. Vamos ver se vocês auferiram alguma coisa sobre essa videoaula. Galera, olha lá, ó, me acompanha aqui, ó.
do Cefet de Minas Gerais. Analise a imagem cortejo fúnebre de Getúlio Vargas na praia de Copacabana. Então vamos ver a imagem aqui. Olha lá. Cara, na praia de Copacabana, cheio de gente, uma verdadeira multidão ali na orla da praia de Copacabana. Estão acompanhando o funeral do Getúlio Vargas, né? Então, cortejo fúnebre de Getúlio Vargas. Vamos à questão. A repercussão da morte de Vargas em 24 de agosto de 1954 explica-se politicamente pela, vamos lá, letra A, manipulação do povo para abafar escândalos políticos. Letra B, pressão dos desempregados para garantir direitos sociais. Letra C, atuação dos conservadores para barrar o avanço comunista. Letra D, manifestação das massas populares para expressar sua comoção. Letra E, articulação dos sindicatos para reconduzir os militares ao poder. E aí, qual vocês assinalam? Se fosse o vestibular, estivesse fazendo o vestibular lá do Cefet de Minas Gerais, qual seria a verdadeira, a correta para vocês? Qual vocês assinalariam? Se você já sabe a resposta, então beleza. Se você não sabe, dá um pause no vídeo aí e tenta resolver, pensa um pouquinho mais e aí solta o play para saber a resposta. Vamos lá então? A resposta correta é letra A. Pam, pam. Letra D, cara, olha lá, ó. Manifestação das massas populares para expressar sua comoção. Era essa a resposta correta. Parabéns para aqueles que acertaram, meus queridos. Passaram no vestibular do Cefet de Minas Gerais. Olha aí, galera, estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Estamos vencendo, olha lá, ó. Dicas para ler e assistir, como de praxe sempre faço, né? Olha lá, ó. Livros científicos de histórias sobre esse período. Galera, da Maria Vitória Benevides ao UDN e o Udenismo. José Enio Casalec, o Brasil de 1945 ao golpe militar. Da professora Ângela de Castro Gomes, que eu citei já durante a aula, Olhando para Dentro, 1930 a 1964. E para assistir, Getúlio. Simples assim, Getúlio. Direção de João Jardim, um filme brasileiro de 2014. Meus queridos, vamos ficando por aqui, então. Muito obrigado pela atenção, pela compreensão de todos e até a próxima. Tchau!